Batista, né, pastor? Igreja Batista, ali na Água Branca. Vem, servo de Deus. Está na sua casa. Fica à vontade, meu irmão. Depois que você chama, você sabe, manda para você. Paz de Deus, irmãos. Amém. Vamos direto à palavra de Deus, que está no livro de Daniel. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, a partir do verso 36. E este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. És a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte, o reino em parte será forte e a outra parte será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos e esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Até aqui. Os irmãos acreditam em sonhos proféticos? Imagine que um rei chamado Nabucodonosor, um homem ímpio, rei da Babilônia. A palavra de Deus diz que Deus deu a ele um sonho. Deus deu um sonho a um ímpio, a quem não temia o seu nome, o rei da Babilônia. E quem era a Babilônia? A Babilônia, nesse período, era o maior reino da terra. Era o reino mais forte que existia. A história diz que
O rei da Babilônia batia no peito e dizia que não havia na terra lugar semelhante à Babilônia, e que Babilônia era tão perfeita que ela havia sido construída por deuses. Deuses haviam construído Babilônia. Era uma cidade intransponível, inabalável, que ostentava um poder sem igual, que olhava para o céu, batia no peito e dizia: nós somos indestrutíveis. E para esse rei soberbo, é que Deus enviou um sonho, que deixou esse rei completamente perturbado. E ele então começou a chamar os seus magos, os seus astrólogos, para interpretar o sonho, mas ninguém conseguia interpretar, até que falaram ao rei sobre um jovem chamado Daniel, e disseram: chama esse jovem, chama esse hebreu, eu creio que ele pode interpretar o sonho do rei. E assim Daniel fez. Chegou diante do rei e disse: ó rei, eu tenho a interpretação, porque esse sonho, quem te deu foi o Deus dos céus, o Senhor de toda a terra. O nosso Deus soberano fez o rei saber todas as coisas que irão acontecer. E assim te diz o Senhor: tu, rei Nabucodonosor, és a cabeça de ouro desta estátua. O sonho do rei foi com uma estátua, com a sua cabeça de ouro, os seus braços de prata, o seu ventre de bronze, as suas pernas de ferro e os seus pés de ferro misturado com barro. E no sonho o rei via quando uma pedra vinha do céu, uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, e essa pedra então batia nos pés daquela estátua e quebrava aquela estátua completamente. Então Daniel, tomado pelo espírito profético, diz ao rei: tu és a cabeça de bronze, tu és a cabeça de ouro, que diz que não será destruída, que não será esmagada, mas assim diz o Senhor: virá um reino menor do que o teu reino e destruirá o teu lugar aqui nessa terra. Você não prevalecerá diante desse reino, um reino menor do que o teu. E eu aprendo com essa palavra que o inimigo das nossas vidas é um grande construtor de estruturas, de impérios aparentemente inabaláveis, impérios físicos e impérios espirituais. Muitas vezes o inimigo entra na vida de uma pessoa e constrói uma estrutura tão firme que você olha para lá e diz: não podemos fazer nada para salvar, porque está fechado, está trancado. E o inimigo olha para você e bate no peito e diz: isso aqui é meu, eu não te dou de volta, eu não te devolvo, é inabalável. Mas assim como Deus usou Daniel para dizer a Nabucodonosor: você vai cair, assim como essa estrutura tem tempo para começar, diz o Senhor, ela também tem o tempo de ruir. Não existe estrutura tão grande, tão forte, que Deus não possa derrubá-la. Aonde estiver uma estrutura do inimigo levantada dentro da sua família, nas suas finanças, nos seus negócios, o Senhor manda te dizer: está chegando o tempo de ruir. As estruturas do inimigo. E ele é audacioso, porque ele bate no peito, ele ostenta. Quanto tempo eu estou aqui? Quanto tempo você fala e nada acontece? Mas Babilônia vai cair, diz o Senhor.
Aleluia. A palavra diz que naqueles dias surgiu um homem chamado Ciro, um grande conquistador. Ciro estava conquistando muitas partes do mundo. E olha que coisa interessante. Ciro também era um ímpio, o rei dos Medo-Persa. E a Bíblia fala sobre ele. Deus levantou o profeta Isaías no capítulo 45 para falar sobre Ciro. Foi o único ímpio que Deus chamou de seu ungido. Você consegue imaginar isso? Isso está em Isaías, no capítulo 45, onde o Senhor diz: eis aí está Ciro, o meu ungido, o qual eu enviei até vós, para vos abençoar, e eu estarei à frente dele. Ciro era rei dos Medo e dos Persa. E a história diz que Ciro, para ser o maior conquistador da história, ele precisava vencer Babilônia. Então Ciro investiu com seu exército contra a Babilônia e entrou no centro de Babilônia, e a poderosa Babilônia em um dia caiu. Em um dia desmoronou. Meu irmão e minha irmã, para a Babilônia cair, basta Deus falar. Basta Deus falar. A estrutura intransponível caiu em um dia. Porque o exército de Ciro era forte? Não. Porque Ciro era um grande guerreiro? Não. Porque Deus falou que ia cair. Aleluia. Ciro então se torna o senhor do mundo. E a Bíblia diz que o Senhor foi com Ciro e usou a vida de Ciro para restaurar os tesouros das nações. Ciro era o peito e os braços de prata que vinham para destruir a cabeça de ouro. No livro de Esdras, no capítulo 1, nós vemos o Ciro devolvendo os tesouros a Jerusalém, abençoando os judeus, promovendo a reconstrução do templo dos judeus. E era quem? O ímpio. O profeta Isaías diz no capítulo 45, ele fará coisas maravilhosas ao meu povo sem me conhecer. Sabe o que eu vejo muitas vezes? Que tem muita gente no nosso meio que deixa de ser abençoado, que deixa de ser abençoada porque é preconceituoso, porque fica medindo o outro por sua forma de falar, por sua forma de vestir, fica tentando encontrar nele uma referência do que acha que é santo e do que acha que é bom, enquanto o Senhor usa quem Ele quer. Deus usou um Ciro para abençoar o seu povo. Deus quer usar um ímpio para te abençoar. Talvez você esteja na expectativa de uma bênção e olhando para o lado e achando vai ser aqui, vai ser ali, e Deus manda te dizer, vai ser de onde você não espera. Vai ser de onde você nem imagina, diz o Senhor. E é por isso que quando você olhar, não julgue de onde vem, porque não importa de onde vem, nem por quem vem, é o Senhor que está mandando em direção à sua vida, então recebe. Aleluia. Glória ao Senhor.
Glória ao Senhor. A palavra fala que o profeta Jeremias foi lançado dentro de uma cisterna e que ele clamou a noite inteira. Por quê? Porque entregou uma palavra para o rei não gostou. E ele clamou, e quem ouviu o seu clamor foi o eunuco do rei. Quem era o eunuco do rei? Que cuidava das mulheres do rei. Um homossexual. Foi esse que ouviu o clamor de Jeremias. E foi esse que Deus tirou de dentro da sala real, levou até o abismo. Ele criou uma corda com lençóis e puxou o profeta lá de dentro. Quem sabe se fosse você, sem olhar, ia dizer: misericórdia, põe de novo. Mas Jeremias entendeu que Deus faz o que quer e do jeito que quer. Saiu do abismo glorificando a Deus, saiu do poço glorificando a Deus. Então, irmãos, glorifique a Deus por quem Deus coloca no seu caminho, na forma misteriosa que Deus trabalha. Porque Ele levantou um Ciro para auxiliar o seu povo na terra, e Ciro assim o fez. Aleluia, aleluia. Nós precisamos aprender a receber do Senhor. Aprenda a receber do Senhor nesses dias. Aprenda a não fechar a porta, porque para quem você fecha a porta, pode ser que ele seja o canal de bênção do Senhor para a tua vida. Aleluia. Ciro era o braço de prata e o peito de bronze. Mas a palavra de Deus declarou que um reino viria e destruiria o braço de prata e o peito. E a história diz que surgiu na terra um jovem que foi rei aos 20 anos. E a história chama esse jovem de o grande leão, rápido como o leopardo, feroz como um leão. E ele começou a conquistar muitas partes da terra, mas o seu maior propósito era a Babilônia, agora reino Medo-Persa, o reino do Ciro. Mas o reino do Ciro estava também inabalável. A história diz que nunca houve um reino tão forte como o reino Medo-Persa. Mas por trás da história existia a palavra de Deus. Existia a palavra profética. Tudo pode estar certinho. Tudo parece imutável, mas se existe uma palavra de Deus sobre aquela situação, a qualquer momento ela vai mudar. Se existe uma palavra de Deus, o vento vai virar a qualquer momento, porque a palavra de Deus não volta vazia, mas ela se cumpre no propósito para qual ela é mandada. Aleluia! E é quando nós não esperamos que ela vem. É quando nós não aguardamos que o Senhor nos pega de surpresa. Quem diria que o reino Medo-Persa seria conquistado por um jovem chamado Alexandre o Grande? Ninguém na história podia acreditar numa coisa dessa, mas tinha um que acreditava. O que profetizou. O povo de Deus acreditava que a mão de Deus está sobre o controle da história. A minha mão está sobre o controle da história, diz o Senhor. Sou eu que coloco e sou eu que tiro.
Sou eu que levanto e sou eu que abato. Não pense você que tudo que está acontecendo está distante dos meus olhos, diz o Senhor. Os meus olhos continuam fixos sobre a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, os historiadores não conseguem entender o que aconteceu nessa batalha entre gregos e medo-persa, porque o reino medo-persa era formidável, completamente estabelecido, um reino inteligente. Como é que esse jovem conseguiu conquistar esse reino tão forte? Porque não foi Alexandre, porque não foi a sua força, porque foi a palavra e a vontade do soberano e eterno Deus das nossas vidas. Por isso você pode glorificar o Senhor, porque não vai ser pela tua força, mas vai ser pela vontade de Deus. Aleluia. Alexandre o Grande investe contra um reino medo-persa. Isso é história. A história do mundo narrada na Bíblia em 155 palavras. E o reino medo-persa era um reino de paz. Eles então mandam uma proposta a Alexandre. Fica com a parte ocidente, nós ficamos com a parte oriente, não vamos ter guerra, chega de matança. Mas Alexandre era obstinado e disse: não, eu quero tudo. E investiu, e como diz a palavra, o reino de prata caiu. E a cintura de bronze foi estabelecida. O reino de Alexandre o Grande, a Grécia agora é a senhora do mundo. Assim como Deus havia falado através do seu servo profeta. Meu querido, assim como Deus falou, vai se cumprir. Passe o tempo que for, entre o homem ou a mulher que for, vai se cumprir. Aleluia. Alexandre reina durante um tempo. E a história diz que o reino de Alexandre é um reino extremamente violento. Mas ele estava ali porque Deus disse que ele estaria. E por um tempo prevaleceu o seu reino, até que a profecia volta a se cumprir. Isso é maravilhoso na palavra profética. É que para nós que estamos aqui nesse plano, para nós que somos matéria, nós não conseguimos perceber como a palavra profética reverbera aqui dentro, como ondas de água no nosso meio. Que quando Deus fala, você está lá trabalhando, você está fazendo o seu trabalho, o seu serviço, mas sobre a sua vida ondas do Espírito, ondas proféticas do Senhor. É a palavra do Senhor que está sobre a sua vida. Assim estava acontecendo na humanidade, estava tudo tranquilo. Alexandre o Grande, o Senhor do mundo. Mas havia sobre ele a palavra profética que estava em operação. Deus havia falado. Aleluia. Quando o Senhor me levou essa palavra, irmãos, como o Senhor falou comigo, sobre sonhos, palavras, profecias, que eu havia recebido lá atrás. E o Senhor me falou: você acha que tudo isso aqui está dormindo ou foi esquecido? Todas essas palavras continuam em operação. O mundo espiritual não para porque você parou.
A minha palavra não para porque você desanimou. A minha palavra não para nem porque você deixou de crer. Porque fazer cumprir não depende de você, depende da minha graça, diz o Senhor. E graça não se conquista, graça é dádiva imerecida, o Senhor dá porque Ele quer dar. Aleluia! Você acha o quê? Que Deus vai te dar porque você merece? Aleluia! É graça sobre a nossa vida. É graça e misericórdia que se renova a cada manhã sobre nós. Não é porque você é bonito, ou porque você jejua mais ou jejua menos, mas é porque Ele quer te abençoar, é porque Ele quer fazer. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. A profecia disse que o reino de bronze não ia prevalecer, porque viria um reino de ferro misturado com o barro. E naqueles dias surgiu um reino na terra, considerado o reino mais violento de toda a história, os romanos. O reino que mais derramou sangue na história. Eles eram temidos, porque conquistavam primeiro matando. A morte para os romanos era uma diversão. Eles construíram um coliseu, aonde eles colocavam dentro desse coliseu cristãos que não queriam professar a fé romana, homens, mulheres e crianças fiéis a Deus, deixavam leões famintos por 30 dias e celebravam a morte desses cristãos que eram devorados, e eles riam e celebravam essas mortes como se fosse uma brincadeira. A história diz que esses cristãos seriam livres se negassem a sua fé, mas a história conta também que por toda Roma podia-se ouvir esses cristãos sendo devorados e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Cristãos que foram até o fim, que não negaram a sua fé mesmo diante da morte. Aleluia. Esses eram os romanos que investiram contra o reino grego e na sua fúria e na sua força derrotaram o reino de Alexandre, e Roma então foi estabelecida como a capital do mundo. Só que se você se lembra da palavra, a Bíblia diz que havia na perna de ferro uma mistura. Logo nos pés, ferro e barro. Eles estavam juntos, mas eles não se misturavam. E Daniel diz: e eles vão se dar em casamento, mas eles não vão se ligar. Assim como o barro não se mistura com o ferro, eles não vão se ligar mesmo em casamento. Dentro de Roma surge uma nação que naquele tempo se chamou os bárbaros. Os bárbaros começaram a ocupar terras romanas e estabelecer um novo reino dentro de Roma. A profecia de Daniel diz que o reino de Roma seria destruído por dentro. Os bárbaros começaram a destruir Roma por dentro. E então eles se fragmentaram.
formando vários núcleos dentro de Roma, dividiu Roma, enfraqueceu Roma e formaram a Europa. A Europa são romanos que se voltaram contra Roma, estabelecendo vários países. É por isso que hoje existe o comércio europeu, o mercado comum europeu. E como é que eles se ligaram? Se você voltar na história, você vai lembrar que antigamente eles se casavam. O rei da Alemanha casava com a rainha da França casava com o rei da Espanha, porque a palavra de Deus diz que eles tentariam se ligar pelo casamento, mas que eles não iam se ligar. Por quê? Porque barro não se mistura com ferro. E o que aconteceu? Essas ligações, esses casamentos resultaram em 2 guerras mundiais. Porque Deus, quando fala que não vai se ligar, irmão, não tenta ligar aquilo que Deus desligou. Não tenta juntar aquilo que Deus separou. Se Deus falou que vai estar desligado, está desligado. E esse reino, Roma e Europa, reinaria sobre a terra. Mas diz a palavra profética que esse seria o último reino dos homens. Aleluia. Você precisa ficar muito feliz nessa noite. Porque dentro dessa história, nós estamos no último período de cumprimento dela. Reino babilônico se foi. Reino medo-persa se foi. Reino grego se foi. Nós estamos no momento do reino romano e europeu. Mas o Daniel diz que vinha do céu uma pedra cortada sem o auxílio de mãos. Que significa que no nosso tempo, no tempo desse reino, haverá uma intervenção sobrenatural. Haverá uma ação divina sobre a história da humanidade. A pedra cortada sem o auxílio de mãos é o reino de Deus que está chegando para ser estabelecido aqui nessa terra. E a pedra vinha e ela batia nos pés daquela estátua e despedaçava o pé de ferro junto com o barro, e despedaçava também o bronze, a prata e definitivamente o ouro. E assim diz o Senhor: todos os reinos da terra prevalecerão por um tempo, mas quando o tempo chegar, o Senhor trará o seu reino, e o seu reino será um reino eterno, um reino que não tem fim, um reino que durará para sempre. Nós estamos vivendo dentro desse tempo. Meu irmão, eu não sei se você entrou aqui capengando, fraco na sua fé, fraco para orar, fraco para caminhar com o Senhor, mas hoje o Senhor manda te dizer: espera, porque a pedra cortada sem o auxílio de mãos já está chegando para mudar o rumo dessa história. Aleluia! Não será mais reino de homem, não será mais reino de opressão, não será mais reino de morte, não será mais reino de política, não será mais reino de disputa, mas será um reino eterno, um reino de paz, que dura para todo sempre, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Erga os seus olhos aos céus e glorifique o Senhor. Porque esse reino está para ser estabelecido, meu irmão e minha irmã. Tudo nos mostra que o Senhor já está vindo para colocar a sua mão e destruir os reinos dessa terra definitivamente.
Então aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco, ora mais um pouco, canta mais um pouco, porque em breve, irmão, o culto não vai ser dirigido mais pelo pastor Daniel ou pelo ancião Rodrigo. Em breve é ele que vai presidir o nosso culto. Em breve, nós vamos ter uma orquestra misturada com homens e anjos. Nós vamos ter um coral misturado com homens e anjos. Em breve toda lágrima secará e toda dor passará. Aleluia. Por isso o Senhor disse a Daniel: Daniel, vai até o fim. E eu encerro essa palavra te trazendo isso de Deus, meu irmão e minha irmã, vá até o fim. Vá até o fim. Aleluia, bendito é o Senhor. Esse Deus merece glória, não merece? Esse Deus merece adoração. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor das nossas vidas. Imagine um Deus que conseguiu conduzir toda a história do mundo, quanto mais a minha e a sua vida. Está tudo nas mãos dele, pode glorificar, porque tudo está na condução desse Deus tremendo e maravilhoso. Aleluia, glória ao Senhor, bendito é o seu nome. Meus queridos, Deus seja louvado. Fico pensando como é que nós vamos fazer para voltar a pregar aqui de novo. Glória ao nosso Deus, aleluia. No céu não tem placa, irmão, glória ao Senhor. Quero responder algumas perguntas dos irmãos da live. Falou assim: Deus é um só? Por que tantas igrejas? Mas todas não falam de um só Deus? Glória a Deus. Está tudo certo, a palavra de Deus é viva e ela enche o nosso coração da sua presença. Quem não pôde sentir a virtude dessa palavra essa noite, irmão? Quem não vai sair daqui na certeza viva de que Deus está no controle da tua vida? Dá glória a Deus, irmão. Glorifica a Deus, Ele está no controle da nossa vida. Nós vamos orar agora agradecendo a Deus. Vem, Marquinho, orar por nós, Ninguinho. Vamos agradecer ao Senhor, e você louva a Deus como Deus deu ao seu servo. Você tem que dar muita glória a Deus essa noite pelo que Deus fez. Ajoelhados, oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Santo é o Senhor Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bondoso e eterno Deus. Sim, Deus. Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos aqui prostrados de joelho na Tua presença, Jesus. Senhor. Agora, meu Deus, em ato de agradecimento, ó Pai. Glória a Deus. Senhor, desde já te agradecemos, ó Pai, por cada um que pôde estar aqui presente nesta noite, Senhor. Sim, meu Te Deus. damos graças, ó Pai, por cada um que nos assistiu pela internet, ó Pai, por cada um, Senhor, que neste momento parou de fazer os seus afazeres para estar, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Amém, Senhor. Senhor Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, te damos graças, ó Pai, pelos hinos entoados, Senhor, pelos músicos, musicista, organista. Te damos graças, Senhor, pelo louvor que foi, Sim, Deus querido, meu Deus. cantado nesta noite, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te damos graça por esta palavra, Senhor, Sim, Senhor que entrou Jesus. em nossos corações, ó Pai. Sim, Uma palavra meu que Deus. veio, Senhor, para mostrar a nós, Senhor, que Deus querido, a Tua volta está próxima, Senhor. Que o Senhor tem guardado cada um de nós, Senhor, que o Senhor tem cuidado do Teu povo, Senhor, e que Deus querido, logo mais nós estaremos contigo, ó Pai, nós estaremos glorificando o Senhor junto contigo, ó Pai.
Ó Deus, te agradecemos pela vida do pastor Daniel, Senhor. Sim, Senhor. Meu Deus, que, Pai amado, o Senhor possa levá-lo em paz para o seu lar, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa dar mais oportunidade para ele estar aqui conosco, Senhor. Abençoando a vida dele, de toda a tua família, ó Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Também, Senhor, abençoa a vida, Senhor, de todos que vão ofertar nesta noite, Sim, Senhor. meu Deus. Abençoa a vida, Senhor, daqueles, ó Pai, que também não puderam ofertar, Senhor. Porque, Deus querido, só de estar aqui nesta noite, Senhor, já é uma oferta, ó Pai. É verdade, Oh, Deus. meu Deus, continua abençoando a igreja, Pai. Continua, Senhor, derramando glória sobre a vida de cada um Glória nesta a Deus. noite, Pai. Cuida do teu povo, Senhor. Leva cada um, Senhor, para os seus lares em paz, Senhor. Cuida deles no resto dessa semana, Senhor. Pai, aonde ainda há tristeza, Senhor, que caia por terra nesta noite, Em nome Senhor. de Jesus. Aonde há dúvida, Senhor, que caia por terra, Em nome Senhor. de Jesus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Alegra os corações nesta noite, Senhor. Tudo isso te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Por tudo que tens feito. Força. Por tudo que irás fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Bem forte, bem forte. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em teu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Ao nosso Deus que não tem Aleluia. barreira, Glória, glória, ao glória, nosso Deus que é a pedra Sim, cortada meu Deus. sem auxílio das Sim, meu mãos, Deus. Glória, ao nosso glória, Deus que glória, venceu o glória, inferno e a glória a morte, Deus. Aleluia, ao nosso Jesus. Deus que nos une num só Aleluia, propósito. Jesus. Glória a Jesus, glória, aleluia. glória a Deus. Glória, glória eterna, a glória, Deus. Senhor. Aleluia. E alá, salamuia Glória, canta glória, la glória, glória, glória e a anda Deus. la súria la Aleluia, manasha Jesus, la aleluia, Jesus. Glória, Glória, glória ao nome glória, do glória a Senhor Deus. Jesus. Aleluia.